Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Rafaela Portugal. E hoje a gente vai conversar sobre dinheiro, na verdade sobre mentalidade financeira. Vou compartilhar com vocês um pouco do que eu tô aprendendo nesse livro aqui, ó, O Homem Mais Rico da Babilônia. Vamos lá? Quando a gente começa nesse caminho do autoconhecimento, nesse estudo da espiritualidade, né, de entender a verdade sobre nós mesmos, da nossa essência, que vai muito além aqui da matéria que a gente vê, a gente começa a perceber e descobrir que dinheiro e prosperidade vão muito além da matéria, né? Vão muito além simplesmente da sorte e do acaso, que elas são muito relacionadas com a nossa mentalidade. E é justamente sobre isso que esse livro fala, né? A sabedoria da riqueza, a mentalidade da riqueza. E ele conta a história do homem mais rico da Babilônia. Aí ele começa aqui, na verdade, com dois amigos conversando. E aí fala, né, que a Babilônia era um reino muito rico. Tinha muita riqueza, né, que era o reino mais rico daquela época. E tinha muita riqueza, mas também tinha muita desigualdade social. Tinham lá as pessoas ricaças, que desfrutavam de uma vida tranquila, né, cheia lá dos seus caprichos, enfim. Existiam os ricos, os escravos, que na época lá tinha escravos, e também as pessoas pobres, mas trabalhadoras, sabe? As pessoas que vendiam praticamente o almoço pela janta, que trabalhavam, que tinham dinheiro, eram livres, mas basicamente o que elas tinham dava para viver, e olhe lá. E aí o livro, ele começa contando a história de dois amigos. Um deles era carpinteiro e ele estava lá um belo dia, ele parou o que ele estava fazendo e começou a olhar o mundo ao redor dele. Ele começou a olhar justamente isso, que ele estava ali trabalhando a vida inteira e não sobrava nenhum nada para ele fazer qualquer coisa diferente de pagar comida, por exemplo, pagar para sobreviver. E ele começou a reparar que tinham lá as pessoas ricas, né, que estavam lá desfrutando de tantas experiências boas, e ele começou a se indignar com essa situação, no sentido de, por que o mundo é assim, né? O que essas pessoas têm que eu não tenho? Como assim? Existem pessoas que podem desfrutar dessa experiência enquanto eu tô aqui vendendo almoço para comer a janta. E aí, nesse meio tempo que ele tá aqui, né, filosofando sobre o mundo, chega um amigo dele, que fala que ele é lírico, né? Eu entendo, vamos colocar que ele é um cantor. Ele chega lá e pede pra ele um vintém. Não exatamente essa moeda, mas vamos falar vintém. Chega e pede pra ele emprestado um vintém. E ele fala assim, cara, eu não tenho. Se eu te emprestasse, ia ser tudo que eu tenho. E ele começa a se indignar com a situação. Ele fala assim, caraca, que vida é essa? Que eu não tenho nem um vintém para emprestar para um amigo meu que está em necessidade. E eu tô aqui trabalhando, e eu tô aqui correndo atrás do meu, não tô aqui parado olhando pro teto. Eu tô a vida inteira trabalhando. E mesmo assim eu não tenho um vintém para emprestar para um amigo? E ele começa a se questionar, tipo assim, o que eu tenho de diferente dos escravos? O que diferencia a minha vida da vida dos escravos? Já que eu só faço trabalhar e pagar para sobreviver. Ele começa a se indignar com essa situação. Não se indignar no sentido de tipo assim, nossa, vamos fazer uma revolução, vamos quebrar tudo, vamos roubar dos ricos para entregar para os pobres, que absurdo que o mundo é desigual. Não. E esse é o primeiro ensinamento que eu queria deixar aqui para vocês. Ele se indignou com a sua própria situação e a partir daquele momento que ele percebeu que existia uma vida diferente daquela que ele levava, ele decidiu que ele ia atrás dessa vida diferente. Entende? Então não é uma revolta no sentido de brigar, no sentido de trazer um ódio, mas é uma indignação no sentido de tomar uma decisão de fazer escolhas diferentes, de decidir que existe uma vida diferente e que é essa vida diferente que eu quero buscar para mim. Então, a partir desse momento, ele decide que ele vai ser um homem de posses. Ele fala aqui, ó, eu tô disposto a trabalhar, né, continuar trabalhando com toda a força dos meus músculos e tal, mas eu quero que o fruto dos meus trabalhos sejam fartos. Então, ele decide isso naquele momento. Ele sabe como? Não. Mas ele entende que existe um caminho para chegar até lá e é esse caminho que ele vai buscar e que ele vai procurar a partir de agora. E aí ele fala que a riqueza dele não está exatamente no tanto que ele ganha, mas no fato de que tudo que ele ganha, ele gasta imediatamente. Então ele começa a perceber que para um homem
ter riqueza, ele precisa ter um fluxo de dinheiro que está ali se alimentando, independente do que ele está fazendo. Então ele fala assim, ó, eu quero ter uma renda fluindo continuamente pela minha bolsa, esteja eu sentado sobre uma mureta ou viajando por terras distantes. E aí eles continuam conversando e ele fala bem assim para um amigo dele: eu entendi agora por que a gente nunca encontrou o ouro. Porque, na verdade, a gente nunca o procurou. A gente nunca procurou a riqueza de verdade. A gente sempre procurou o trabalho. A gente sempre esteve de olho no trabalho. Aí ele fala bem aqui, ó. Eu tive êxito em ser um carpinteiro. A vida inteira eu busquei ser um bom carpinteiro. E eu tive êxito nisso. Eu sou um bom carpinteiro. Aí ele fala, você, meu amigo, né, lírico, passou a vida inteira buscando ser um bom lírico. E olha aí, você conseguiu. A gente nunca parou um pouquinho para refletir sobre o dinheiro, em como ter mais dinheiro, em como ter uma mentalidade próspera e financeira. Então, a gente não tem essa mentalidade próspera e financeira, porque a gente nunca colocou os nossos esforços nisso. E aí aqui vai um segundo aprendizado. Onde está o nosso foco e a nossa dedicação, é ali que estão os nossos frutos. E esse parece um ensinamento um pouco óbvio e um pouco assim, nossa, Rafaela, que bobeira. Mas quando a gente para refletir a nossa vida e refletir onde estão realmente os nossos esforços, a gente começa a perceber onde estão os nossos resultados. Por que a gente tem os resultados que a gente tem hoje? Então, por exemplo, é aquela história, né? Você se torna mestre daquilo que você faz todos os dias, daquilo que você faz com constância. Então, se constantemente você é uma pessoa que está reclamando de tudo, se constantemente você é uma pessoa que acorda tarde, né? Não consegue ter a disciplina de acordar, de fazer o que deve fazer, de fazer atividade física, enfim, o que você sente que precisa melhorar para ter uma vida mais saudável e mais próspera de repente. E quando a gente não decide fazer isso e faz isso com constância, os nossos resultados estão aí. Então, o que na sua vida hoje você sente que poderia ter melhores resultados? E o que você está plantando, né? É uma lei universal, quem planta, colhe. Então não tem como a gente colher prosperidade e riqueza, não estamos plantando prosperidade e riqueza. Então a partir desse insight, né, de que ele nunca aprendeu a lidar com o dinheiro, que ele decide que se ele quer ser um homem de posses, a primeira coisa que ele precisa saber e aprender é como lidar com o dinheiro. E aí eles lembram que tem um colega deles de escola, o Arcade, que veio da mesma realidade de vida que eles tiveram, e esse se tornou o homem mais rico da Babilônia. E né, esses dois amigos falam assim, cara, se ele, que estava na mesma situação que a gente, conseguiu, e se tem outras pessoas que também conseguem, é porque existe um caminho para chegar até lá. E é esse o caminho que a gente precisa descobrir. E eles vão atrás desse senhor, que é o homem mais rico da Babilônia, para aprender como que ele fez para sair daquela vida que ele tinha antes, para se tornar um homem tão rico assim. Ele conta que ele trabalhava num cartório, que ele também ganhava um vintém que era o suficiente para ele sobreviver. E aí ele passou por uma situação bem parecida com a desses rapazes, porque ele começou a falar, olha, eu olhava a minha volta e eu começava a observar tanto que o dinheiro era bom, tanto que era bom ter dinheiro. Porque eu via lá os ricos, eu via as experiências que eles estavam tendo, a vida que eles estavam levando, as coisas boas que eles estavam fazendo. E aí ele percebeu que a riqueza era um meio para você obter coisas boas, experiências boas. E aqui fica um terceiro aprendizado que eu queria deixar. Como que você está vendo o dinheiro? Você está olhando para o dinheiro como algo positivo ou como algo negativo? Porque muitas vezes as crenças que nós temos na sociedade é de ver o dinheiro como algo negativo, sabe? Dinheiro não traz felicidade, ou então dinheiro não dá em árvore, ou então sempre associando uma pessoa rica a uma pessoa ruim, soberba. Sentir que quem tem dinheiro porque está tirando dos pobres, por exemplo. Então tudo isso são crenças que nós vamos escutando a vida inteira, rebatendo, que a gente começa a acreditar que o dinheiro é ruim, né? Conscientemente a gente olha assim e fala, não, realmente deve ser maneiro ter, sei lá, o carro X. Mas inconscientemente você tem uma repulsa pelo dinheiro.
Então, um dos primeiros passos para quando a gente quer ter o dinheiro é justamente começar a enxergar ele como algo positivo, começar a enxergar ele com amor, começar a ver as possibilidades do que o dinheiro pode te trazer e enxergar isso com carinho e não com repulsa, não com medo, não afastando ele da sua vida. Eu até recentemente tenho buscado trazer um mantra que é: o dinheiro é meu amigo, e eu gosto dele. Eu vi isso com a Maya Andrade no Temporariamente Humana. E o dinheiro é meu amigo, ele me traz muitas coisas boas, né? Repetir isso para ir curando, ir limpando as crenças limitantes que nós temos de que o dinheiro é ruim, porque o dinheiro não é ruim. Não é mesmo. Ele mesmo falou aqui: olha só quantas coisas boas o dinheiro é capaz de comprar. Olha quantas coisas boas é capaz de você ter com o dinheiro. Esse é um papo muito profundo pra gente ter se dinheiro traz felicidade ou não. A gente pode até falar sobre isso em outro vídeo. Vou encerrar esse assunto por aqui porque tem mais coisa aqui pra gente falar nessa história. Mas é um assunto que a gente pode falar aqui mais. Deixa aqui embaixo nos comentários se você quer ouvir mais sobre isso. E aí, ele decidiu, né, que queria buscar essa riqueza, e aí chegou até ele, no trabalho dele, um homem que naquela época era muito, muito rico. Era o senhor Algamish. Era um senhor muito rico que ele fala bem assim: Algamish, você pode, por favor, me explicar como que você ficou rico? E aí esse Algamish fala bem assim: olha, se você se provar ser uma pessoa que sabe administrar o dinheiro, eu vou te dar aqui os ensinamentos, né, o direcionamento. Se você provar que você consegue, que você é uma pessoa capacitada, aí eu vou e te conto tudinho. O primeiro ensinamento que esse senhor deu pro Arcade, quando ele decidiu que ele iria guardar pelo menos 1/10 do que ele ganhava para ele mesmo. E ele fala bem assim: você paga todo mundo, menos a você mesmo. O Arcade fala: como assim? Pago todo mundo, menos a mim mesmo. Ele fala: uai, tudo que você ganha, você não paga lá o mercado? Você paga o sapato que você compra, você paga a roupa que você veste, você paga todo mundo, menos você mesmo. Então, uma parte de tudo que você ganha precisa ser dedicada exclusivamente a você e a sua vida. Da mesma forma como você paga rotineiramente ali, por exemplo, o seu cartão de crédito, você precisa pagar rotineiramente você. Ele continua falando que não basta só guardar. Isso aqui também é uma coisa importante. Vou ler um trechinho aqui que é bem legal que ele fala sobre isso. Ó. Uma parte de tudo que ganha pertence exclusivamente a você. No mínimo, 1/10, mesmo nas ocasiões em que tiver recebido pouco dinheiro. Pode ser mais de acordo com o que você produzir. Pague a si mesmo primeiro. Não compre ao fazedor de roupas ou ao fazedor de sandálias mais do que possa pagar com o restante. Devendo ainda separar o bastante para se alimentar, ajudar o próximo e pôr em dia as obrigações com os deuses, né? Pagar o dízimo, enfim, de acordo com a sua prática religiosa. A riqueza, como uma árvore, cresce a partir de uma simples semente. A primeira moeda de cobre que economizar será a semente a partir da qual sua árvore da riqueza crescerá. Quanto mais cedo plantá-la, mais cedo a árvore crescerá. E quanto mais fielmente alimentar e regar essa árvore com economias constantes, logo chegará o dia em que poderá abrigar-se em pleno contentamento embaixo da sua sombra. Então, de novo, onde que está o seu plantio? Onde que você está colocando os seus esforços? Né? Aquilo que a gente planta, a gente colhe frutos. Se você não está plantando nessa área da sua vida, dificilmente você colherá frutos nessa área da sua vida. E aí ele fala também pra gente não ter medo aqui, né? Nesse trecho a gente consegue perceber que pra gente não ter medo ou desanimar se a primeira quantia que a gente for guardar for pequenininha, for pouca coisa, porque é assim mesmo, é uma semente, é uma sementinha. Só que a gente vai plantando, pra ali crescendo. Então, muitas vezes a gente desanima por conta disso, né? Tipo assim, mas que bobeira, eu vou guardar só isso daqui por mês, ou eu vou guardar só aquilo ali, não vai adiantar de nada. E muitas vezes adianta sim, por algumas questões. Primeiro, porque é a sua sementinha, né? Essa energia de colocar assim, cara, é a primeira semente do que eu vou guardar. E isso aqui vai render muitos frutos. Então, quando a gente coloca essa intenção, coloca esse sentimento, com certeza isso vai gerar bons frutos.
E também é uma questão de mentalidade. Lembra que a gente está aqui treinando a nossa mente para ter uma mente próspera? Então, muito mais importante necessariamente do que a quantia que você vai guardar é você alimentar esse hábito de guardar dinheiro. E aí, beleza, né? É importante guardar uma parte do dinheiro, mas aí o que eu vou fazer com esse dinheiro? Aí ele fala para se tomar muito cuidado com os conselhos que aparecem. Inclusive, a gente já falou sobre isso nesse vídeo que eu vou deixar linkado aqui em cima. Ele fala para você tomar como conselho, né, escutar apenas pessoas que conquistaram aquilo que você quis conquistar. Então, como que você vai pegar conselhos de economia com alguém que foi inexperiente, com alguém que não sabe daquilo que está falando? Pegue conselhos, né, e busque ali referências de pessoas que chegaram onde você quer chegar. Muito disso que a gente falou naquele vídeo, né? Se você não assistiu, depois vai lá assistir, que a gente fala exatamente sobre isso. E aí depois também ele fala sobre a importância de você aprender a reinvestir aquilo que está rendendo. Então, esse dinheiro, ele é para crescer e dar frutos por si só. Se toda vez que a árvore vai lá e dá frutos, você come todos os frutos que ela dá, você não está permitindo que esse pomar, que essa árvore cresça. Agora, se essa árvore deu frutos e você pegou e você plantou novas sementes, você vai ter mais árvores dando mais frutos, entende? Então, é muito importante essa questão de reinvestir os rendimentos. E aí, esse senhor fala pro Arcade, fala assim, olha, vou te deixar aqui 12 meses para você aplicar todo esse conhecimento que você teve. Se ao final desses 12 meses tiver dado tudo certo, se eu conseguir provar que você já sabe administrar o dinheiro, eu vou te contar como que eu virei o homem mais rico da Babilônia. E aí ele tem aqui, né, alguns problemas, ele perde dinheiro, ele começa de novo, inclusive esse senhor fala com ele, não tem problema perder tudo, a gente sempre pode recomeçar. Enfim, ele se estrepa aqui algumas vezes e por fim ele consegue. Ele mostra que ele conseguiu, primeiro, aprender a viver com menos do que ele podia ganhar. Depois, ele aprendeu a se aconselhar e buscar referências em pessoas que já tinham alcançado, né, que sabiam do que estava falando, que já tinham alcançado o objetivo que ele queria alcançar. E por fim, ele aprendeu a fazer os rendimentos trabalharem por ele. Então pronto, ele se mostrou uma pessoa capacitada. E aí, ele convidou esse rapaz, o Arcade, para trabalhar com ele e administrar os bens dele. Ele foi administrar esses bens, eram muitas propriedades, mas ele já tinha ali aquela experiência e ele conseguiu prosperar ainda mais. E por fim, esse senhor, o Algamish, ele morreu. E quando ele morreu, ele deixou o Arcade como herdeiro de todos os bens que ele tinha. E aí, ele se tornou o homem mais rico da Babilônia. Essa parte é engraçada porque parece um truquezinho, né? Fala assim, uai, então peraí, o que adiantou tudo aquilo que a gente estava falando até agora? E aí um dos amigos fala para ele bem assim, uai, mas então você deu sorte. Você deu sorte do senhor rico lá ter morrido e deixado tudo para você. Aí ele fala, não, eu não tive sorte. Esse tempo inteiro eu estive, primeiro, buscando as oportunidades. Segundo, me preparando, né? Eu estive aqui, eu desejei prosperar antes mesmo que a sorte tivesse me encontrado a primeira vez. O primeiro passo foi a minha decisão. O segundo, eu trabalhei para isso. Eu tive que provar que eu estava preparado e eu trabalhei nas propriedades dele. Aí ele fala bem assim, ó. Você chamaria de sortudo o pescador que, tendo passado anos estudando os hábitos dos peixes, por uma simples mudança do vento, soubesse onde jogar a sua rede? Não é sorte. Ele criou a oportunidade. Ele estava no lugar certo, na hora certa, porque ele se colocou no lugar certo, na hora certa. Sorte seria se ele estivesse lá no cartório trabalhando e por acaso, sei lá, caísse uma sacola de ouro no colo dele. Isso talvez seria sorte. Mas isso daqui que ele fez não foi sorte. Quantas vezes a gente vê pessoas ali batalhando, correndo atrás, criando oportunidade, e aí essa oportunidade, né, a grande oportunidade da sua vida, realmente chega até as suas mãos. E aí você precisa estar preparado. E é isso que ele fala, eu me preparei para esse momento. Ele fala assim, ó, a oportunidade é uma deusa desdenhosa que não perde tempo com os que não estão preparados.
O que ele quer dizer? A oportunidade, ela chega para aquele que busca essa oportunidade, que se coloca em movimento. Por isso que é tão importante estar em movimento em direção àquilo que você quer alcançar. Imagina se ele tivesse simplesmente falado assim, beleza, quero ser rico, mas não tivesse feito nada para chegar nesse lugar de riqueza. Tivesse lá só se lamentando, não adianta mesmo, eu não tenho sorte mesmo, e fica lá sentado sem fazer nada. Onde que ele teria chegado com isso? Além de uma pessoa ranzinza e reclamona? Não, ele se decidiu, pegou, foi lá e fez. Ele não tinha ali os recursos, ele não tinha dinheiro, mas ele buscou ali a informação, ele buscou se desenvolver, né? Desenvolver a pessoa que ele era, desenvolver a mentalidade que ele tinha, desenvolver os seus hábitos, desenvolver as suas habilidades para que ele criasse a grande oportunidade da vida dele. Aí um dos rapazes, um dos amigos falam assim, é realmente verdade, você teve foi força de vontade para continuar diante de tantas dificuldades, que ele passou por muitas dificuldades antes de ser o administrador lá dos bens. Aí ele fala bem assim, também não. Força de vontade é uma bobagem. A força de vontade não passa de um propósito inflexível para dar conta de uma tarefa que você mesmo se obrigou. Quando eu me decido por uma tarefa, eu vou até o fim. Consequentemente, eu tomo cuidado para não começar tarefas difíceis e impraticáveis, porque eu também prezo pelo meu conforto. Então, é aquela questão das metas, né? A gente decide mudar de vida. Não, beleza. Nunca levantei 1 grama de peso, mas a partir de hoje eu vou virar a marombeira da academia. Não vou, essa é uma meta que é impraticável, que é fora da minha realidade. Eu tenho que começar com pequenas metas, né? Então eu sou uma pessoa que nunca me alimentou bem. De repente, a partir de amanhã eu quero comer só salada. É impraticável, eu vou dar conta de fazer isso um dia e olhe lá. Então, ter também esse pé no chão na hora de colocar as suas metas. Ter objetivos grandes, sonhar alto, mas transformar em pequenas metas, né? Em pequenos degraus que você dê conta de assumir isso. E aí, por fim, ele continua aqui refletindo, né? Que a riqueza, ela cresce onde quer que os homens empreguem energia. A riqueza cresce através de meios mágicos e que não é para estabelecer limites, porque parece tudo tão pequeno quando a gente coloca assim, né? Guardar 1/10, fazer pouco. Ele fala assim que não, que na verdade isso parece pouco, mas quando você começa a entrar nesse ciclo, quando você se coloca emocionalmente nesse lugar de estar realmente plantando e cuidando do seu dinheiro, a partir disso, a partir desse movimento e dessa intenção, coisas mágicas acontecem. Inclusive, esqueci de falar uma parte. Quando ele começou a praticar aquilo que aquele senhor ensinou para ele, né, de que ele tinha que guardar pelo menos 1/10 de tudo que ele ganhava, ele ficou muito desconfortável, porque ele falou bem assim, cara, eu já ganho tão pouco. O que eu ganho mal dá para pagar as minhas contas, eu ainda vou ter que tirar das minhas contas. Então, por muitas vezes, ele teve o impulso de não guardar, ou de guardar e de gastar aquilo que ele tinha guardado. E aí ele fala bem assim, que por incrível que pareça, sempre que ele guardou, nunca fez falta. Porque ele se pagava primeiro, esquecia que tinha aquela graninha ali guardada, e aquele dinheiro nunca fez falta, que ele se virava com o resto. Por mais incrível ainda que possa parecer que sempre tinha mais dinheiro, né? Que ele fala bem assim, os deuses cuidam de sempre trazer mais recursos para aqueles que estão cuidando bem dos seus recursos. E aí ele fala também que a prosperidade é como uma cadeia do bem. É como se você trouxesse outras pessoas com você. Então, como eu falei lá no começo do vídeo, muitas vezes a gente tem a impressão de que quem tá rico é rico porque tirou dinheiro de alguém. E ele fala justamente o contrário. Quando uma pessoa prospera, ele leva tantas outras pessoas consigo. Então ele dá até o exemplo aqui de, por exemplo, alguém ficou rico. Essa pessoa vai comprar uma casa. Então ele vai ali comprar um terreno, ele vai construir a casa. Aí ele vai precisar de um arquiteto para desenhar, ele vai precisar contratar uma equipe de engenharia. Ele vai usar o corretor que vai vender para ele. E aí essa equipe de engenharia, olha quantos profissionais vão trabalhar nessa casa. Depois ele vai no comércio comprar os móveis. Depois ele vai ter alguém para trabalhar na casa dele. Então, olha só quantos profissionais que ele levou consigo, porque uma pessoa prosperou.
Então, quando você prospera, você consegue levar muita gente com você. Porque você vai ter mais recursos para poder contratar novos profissionais, para poder trazer mais dinheiro para girar ali no mercado. E por fim, ele dá aquele ensinamento clássico da gente realmente aproveitar a vida, aproveitar os prazeres terrenos, que afinal de contas o dinheiro ele só tem sentido se você aplica em bons momentos para você. Ele fala, aproveitem a vida enquanto estiverem aqui. Não exagerem, nem tentem economizar demais, sabe? Aquela pessoa que fala, beleza, então tem que guardar. E você guarda tudo e continua na miséria e sem a mentalidade próspera, porque você tá na mentalidade da perda e da escassez. Tem uma diferencinha entre isso aí, mas a gente vai conversar sobre isso em um outro vídeo. Ele fala, vivam de acordo com a sua renda e não sejam temerosos ao gastar. A vida é boa e rica com coisas que valham a pena e causam prazer. É isso. Gostou? Gente, quando eu terminei de ler esse capítulo, eu fiquei assim tão maravilhada. Foi como eu falei, eu não terminei de ler o livro ainda, tem muitas outras coisas mais práticas até que ele fala. Mas em termos de mentalidade, esse inicinho pra mim já me abriu tantos olhos e tanto a mente para tantas coisas relacionadas a dinheiro e prosperidade que eu falei, preciso levar isso para mais pessoas. E se você gostou do que você ouviu até aqui, eu te convido a se inscrever no canal. Tô aqui na humildade, trabalhando pelos primeiros 1000 inscritos. Enfim, se você gostou, se inscreva, não esqueça de curtir o vídeo, de deixar um comentário aqui embaixo se você gostou, que é pra eu saber que você gostou. Temos outros vídeos aqui no canal, então façam um Rafaflix. E eu tô te esperando na próxima semana com mais um vídeo sobre autoconhecimento pra gente expandir a consciência. Um grande beijo e até a próxima!